Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje nós estamos com a G num bate-papo sobre terapias integrativas e como muitas vezes a gente se foca muito no sintoma e esquece de buscar a origem dos problemas que a gente está passando. Então, G, aproveita, se apresenta para quem ainda não te conhece e fala um pouco sobre você e depois a gente segue esse papo em busca de ir atrás da causa dos problemas e não se focar somente no Thomas. Bem, eu sou Giovana, no mundo holístico sou mais conhecida por G. Moreira Jorge. Trabalho com terapia holística desde 2008. Comecei a caminhar ensinando em 2010. Lá se vão 15 anos ensinando, transmitindo um pouco o que eu sei, porque diante da imensidão que é a área de terapia holística, eu costumo dizer que eu sei pouco, e 17 anos trabalhando. Comecei com Reiki, daí abri o catálogo para a formação de terapia com várias técnicas. Entre elas, me apaixonei completamente por radiestesia e radiônica, apometria, e nessa paixão, nessa busca por trabalho, acabei psicografando algumas ferramentas, mesa radiônica, protocolo de apometria. E hoje eu posso definir o meu trabalho com o diagnóstico energético, que me dá a base do que o cliente tem e do que ele precisa, e no tratamento, entre as ferramentas que eu tenho para trabalho, as que eu mais gosto, que eu mais uso e que o diagnóstico energético mais tem apontado nos últimos tempos, apometria e mesa radiônica. E quando a gente faz a mesa, assim, ela mede aquilo que a gente está sentindo no momento ou ela vai mais profundo, essas mesas que você trabalha? Olha, é preciso separar mesa radiônica com diagnóstico. Tá. Há uma certa confusão, sim, porque algumas mesas fazem um diagnóstico, entre aspas, rápido do cliente, para saber como que o cliente está antes do tratamento e como ele ficou depois. Porém, o princípio, a essência da mesa radiônica ou da mesa psiônica não é o diagnóstico. Então, na minha concepção, eu sei que há pessoas que pensam diferente, mas na minha concepção, mesa radiônica, mesa psiônica são instrumentos de tratamento. Elas fazem tratamento, elas enviam a energia, identificam a energia que o cliente precisa e faz o envio. Antes e depois, a gente faz um diagnóstico rápido para saber como ele está naquele momento. Até para que a gente possa ter uma referência, uma base, não ficar tudo assim, voando, né? Mas a essência dela é o tratamento. O que me dá a referência, o que me dá a fio da meada de como o cliente está, é o diagnóstico energético ou o diagnóstico radiestésico. Ele mostra todos os desequilíbrios que o cliente tem naquele momento em que é feito o trabalho. E me indica também quais são as técnicas que o cliente precisa para, aquele momento, tratar, cuidar daqueles desequilíbrios energéticos que aparecem. Então, respondendo sua pergunta, o diagnóstico me mostra o momento. Daqui a uma semana, o cliente pode estar diferente. Ele pode já ter melhorado, se eu já partir do tratamento imediato, ele já pode ter melhorado, como ele pode, sim, mesmo que em tratamento, ter uma regressão, uma volta. Se ele baixar a guarda, se ele tiver uma queda da frequência energética, abrir as portas para um ataque energético espiritual e acabar tendo uma piora. Então, é um momento
presente, nem o passado e nem o futuro. Ele me dá referência para o agora. E é inevitável a gente procurar ajuda só quando a gente tem o sintoma, né? Que é quando aquele problema ele transborda. E como que a gente concilia chegar nesse... Você vai aliviar o sintoma, mas você vai direcionar a pessoa em busca da causa daquele problema? É assim, pelo diagnóstico, eu identifico a raiz do problema. Eu identifico o desequilíbrio energético que está provocando o sintoma que ela aparenta. Eu nem gosto que o cliente me fale o sintoma logo de cara, que é para não influenciar o meu diagnóstico, para que a razão não acabe atravessando o energético. 99,99% das vezes, a gente faz o diagnóstico e depois o cliente traz o sintoma que confirma o diagnóstico. Recentemente, eu fiz um diagnóstico e identifiquei um desequilíbrio na região do cardíaco. Eu não sabia. A cliente confirmou que ela tinha um problema cardíaco físico. Então, não é que a gente leva o cliente a procurar a raiz do problema. A gente identifica a raiz do problema, a gente identifica o desequilíbrio que gera aquilo que ele está passando, identifica qual o tratamento indicado para aquele desequilíbrio e a melhora do sintoma acaba sendo. É algo rápido? Não é. Tem desequilíbrios energéticos que acompanham uma pessoa há várias encarnações passadas. 2, 3, 4, 5, já peguei um desequilíbrio que estava acompanhando a pessoa há 5 encarnações. Se ele acompanha a pessoa há 5 encarnações, vai tratar em uma semana? Vai sair o sintoma em uma semana, um mês? Não vai. Muitas vezes é um tratamento de longo prazo para a gente ver a melhora no sintoma, mas é de dentro para fora. Primeiro, a gente tem uma melhora no desequilíbrio e então, com a melhora do desequilíbrio, vai refletindo na melhora do sintoma. As pessoas talvez ela chega com uma ansiedade achando que vai ser uma conversa rápida e ela se depara com um problema enraizado. A pessoa entende que é um processo. Como funciona essa conversa de mostrar para a pessoa que, seu sintoma é só o que está transbordando do mal que tem aí. Vamos tratar mais fundo. As pessoas conseguem compreender que são etapas? Olha, eu não vou te dizer que é sorte, que é atração, mas acontece comigo um fenômeno e geralmente as pessoas que me procuram, elas compreendem. Eu sei que há casos, pessoas que não entendem essa demora no tratamento, que querem algo instantâneo, como um remédio alopático que a gente vai na farmácia, toma e passa febre na hora. Eu sei que, mas eu costumo atrair clientes que conseguem ter essa compreensão. Eu explico o diagnóstico, eu explico como funciona e a pessoa compreende. Todo cliente procura a gente, todo cliente me procura já buscando, olha, eu quero fazer mesa radiônica, que é o que mais procurar, para tal coisa, para prosperidade, para melhorar o meu relacionamento, para melhorar minha situação financeira. Então eu explico, olha, a gente precisa ver a origem da questão e se mesa radiônica, por exemplo, é realmente o indicado para você, porque pode não ser. E se não for o indicado para você, nós vamos fazer um tratamento, você vai pagar pelo tratamento que não vai dar resultado. Podemos fazer, é assim que eu trabalho, buscando a origem e buscando o tratamento que é indicado para você. Podemos fazer assim? Sempre eu escuto, sim, podemos, vamos fazer desse jeito. Até porque se a pessoa insistir comigo, não, eu quero mesa radiônica, eu vou falar para ela, olha, eu sinto muito,
eu vou indicar você para outra pessoa, porque eu não vou arriscar pegar o seu dinheiro à toa. E acontece muito. Há alguns anos, eu não me lembro quanto tempo faz, mas já faz um tempinho, eu tive um caso que a pessoa me procurou para tratamento e ela me falou, olha, eu fiz ela usou essa expressão, eu usei aquele negocinho de colocar semente na orelha, que é a auriculoterapia, excelente, eu uso em mim e não adiantou nada. Falei para ela, então vamos abrir o seu diagnóstico? Eu abri o diagnóstico e a auriculoterapia não foi indicado para ela. Ou seja, ela realmente fez um tratamento ótimo, excelente. Eu ensino a auriculoterapia, só que para ela, naquele momento, para aquele desequilíbrio, não era o indicado. Demonstrando assim, acredito que eu acabo conquistando a confiança do cliente e ele se convence a fazer o diagnóstico e seguir o tratamento que é indicado e não aquele que ele já vem preconceito. E também se conscientiza de que é um tratamento a longo prazo. Quando eu falo, olha, a raiz já vem de 3, 4 encarnações passadas. O cliente arregala os olhos desse tamanho e fala, então vai demorar, né? Vai, não adianta querer algo expresso. Não vai rolar. E assim a gente vai tratando e a pessoa vai tendo melhora. Eu tenho clientes que estão comigo há mais de ano e a própria pessoa diz o que ela era antes e o que ela é hoje são pessoas totalmente diferentes. A melhora em geral é surpreendente. Acaba atingindo todos os campos da vida, né? E esses impeditivos, por exemplo, eles acabam também afetando a pessoa na hora de ela iniciar um curso com você. Você também detecta que, de repente, através desses impeditivos, a pessoa não vai ter um desempenho legal e ela, antes de iniciar os estudos, ela primeiro precisa se tratar. Olha, é o recomendado. Porém, a gente precisa ter uma razão, um pé no chão, que o próprio curso em si pode ser o fator de tratamento para a pessoa. Ela aprende a técnica e ela se aplica e começa o tratamento. Então, mesmo acreditando que é importante a pessoa se cuidar, até mesmo antes de fazer o curso, eu nunca limito, nunca coloco como condição para a pessoa, você vai se cuidar para depois fazer o curso. Porque ela tem no curso em mãos, ela tem a ferramenta, por exemplo, o Reiki. Reiki é uma técnica que após cada iniciação tem 21 dias de autoaplicação, de autotratamento. Então a pessoa obrigatoriamente ela está se tratando. Quando eu dou um curso, eu sempre peço para a pessoa, me manda um relatório de 3 atendimentos que você fez, sendo que um deles pode ser você. Ou seja, a pessoa está se tratando, ela está se cuidando. E também eu acredito muito no poder do aprendizado, no poder do ensino, de modo que eu acredito que é interessante sim a pessoa se tratar, mas eu não coloco como condição, olha, você só vai fazer o curso comigo se você antes se tratar. E se a gente for fazer isso, sendo assim muito pé no chão, usando muita razão, ninguém faz curso de terapia. Porque quem hoje em dia, no mundo de hoje, nessa loucura que a gente vive hoje, não tem um desequilíbriozinho para chamar de si. Eu tenho vários. Eu estou constantemente em tratamento. Sabendo disso, eu não me sinto confortável de impor com alguém. Você primeiro se trata para depois estudar. Ninguém consegue ficar zerado. Eu sou zerada, eu não tenho desequilíbrio nenhum, então já morri. Sinto muito ser bem realista, mas se estamos aqui no planeta, alguma coisa nós temos para cuidar, alguma coisa nós temos para tratar. E repetindo, o curso pode ser uma ferramenta para auxiliar a pessoa nesse autotratamento. A pessoa talvez ela se olhe assim, mas será que eu vou fazer o curso para aplicar nas outras pessoas? Isso é muito interessante porque o curso é um processo de autoconhecimento também, né? Ela pode não aplicar nos outros, mas é a forma que ela vai buscar também se centrar, né? É bem interessante ter esse outro lado, porque a gente sempre imagina uma terapia onde nós vamos aprender
compara com o próximo, e não com essa visão de ela pode ser o meu caminho para que eu possa me estabilizar naquele momento. É bem interessante essa visão. Eu comecei a estudar terapia para cuidar de mim. A primeira técnica foi Reiki Usui, daí eu fui abrindo leques, num primeiro momento para cuidar de mim. Experimentei o resultado em mim, que foi tão bom, que eu pensei, eu preciso começar a passar isso para outras pessoas. Daí eu comecei a atender e daí eu comecei a ensinar, porque eu só ensino aquilo que eu trabalho, que eu já testei, vi que funciona. E eu só trabalho com aquilo que eu já testei em mim e vi um bom resultado. Então, o princípio de tudo foi o meu tratamento. Talvez por isso até eu tenha essa visão de que a pessoa pode usar o curso para o autodesenvolvimento, porque isso aconteceu comigo. Existe uma pessoa antes de começar o curso de Reiki Usui e existe outra pessoa hoje. Inclusive, profissionalmente, que eu dei uma guinada na minha vida, eu mudei de área, eu mudei de cidade, eu mudei de tudo. Eu era uma pessoa que eu não me via fazendo outra coisa. Eu era advogada, eu não me via fazendo outra coisa. Eu mudei de profissão e mudei de cidade, coisa que eu também não via a menor possibilidade de sair ali do meu mundinho. Mudou tudo. E tudo começou com o autobusca e o Reiki como ferramenta de autodesenvolvimento. É bem legal mesmo essa visão, porque nós temos uma certa trava em buscar ajuda com terapias quando a gente enfrenta um problema, e ir através do estudo e buscar isso por conta própria, estudando essa ajuda interna, ajuda a gente a acabar destravando e também mostra que de repente a gente tem alguns problemas que a gente encara com excesso e na verdade ele está completamente enraizado, né? Você conseguiu, você explicando dessa forma, você tirou raízes de um lugar que você tinha, de um emprego que você tinha, e você só caminhou, você só foi para frente, né? Aquilo que você estava explicando anteriormente de coisas que estavam enraizadas de vidas passadas, da mesma forma que se desprendeu, profissão, a vida, ela se abre para que você experimente coisas novas também, né? Sim, e é tudo natural. Quando a gente fala em mudança, a gente tem uma tendência de pensar, nossa, mas eu vou perder algo, eu vou deixar disso, eu vou deixar daquilo. Eu perdi um status de advogada, porque infelizmente tem um status, né? Vamos ser bem realistas, tem uma visão, advogada. Eu saí do salto alto para a botina, digamos assim. Mas foi algo natural. Eu não senti dor, não teve sofrimento nessa mudança. Chegou num ponto que o que estava dando sofrimento era o que precisava ser deixado. A advocacia estava me sufocando de uma maneira que eu não aguentava mais e eu precisava me desligar daquilo. Então, a mudança foi um processo natural, nada forçado. Eu não simplesmente acordei um dia e falei, eu vou mudar. Não, foi um processo natural, foi acontecendo naturalmente e aconteceu a perda, que eu nem chamo de perda, mas a perda, a mudança, foi totalmente indolor. Pelo contrário, foi uma sensação de libertação. Quando a gente fala em mudança, sempre vem o medo. Mas quando a gente faz uma mudança embasada em tratamento energético, embasada em cuidado, essa mudança sempre vem da maneira como deve vir e de uma maneira libertadora. Eu falo por mim, porque aconteceu comigo. E eu vejo acontecendo com alguns clientes e alguns alunos também. Curioso, né? Porque a gente tem uma visão que prosperidade, se sentir bem, é uma linha reta, contínua naquela profissão que você escolheu, e na verdade estar bem energeticamente envolve estar em equilíbrio com diversas áreas da vida, né? Você se sentir bem, a sua profissão, a forma como você se vê, a forma como você se mostra ao mundo. Então, a buscar a resolução do problema, essa mudança mais profunda, né? Acaba impactando em tudo, né? Então,
a mesa e esse ponto que você citou de ele ser um processo, ajuda também que a pessoa, ao longo de todo esse período, ela tenha um amparo, né? Sim. Qual que é o objetivo, a essência do tratamento integrativo? É o ser integral. O ser próspero é aquele que tem o equilíbrio, ou aquele que está próximo de ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Esse é o nosso objetivo. É fato que, uma vez encarnados, ninguém consegue encontrar a perfeição. Tipo, perfeito está desencarnando, cumpriu a missão na Terra, está desencarnando. Porém, o objetivo da terapia integrativa é chegar o mais próximo possível de um equilíbrio perfeito em todas as áreas da vida. Então, a gente considera um ser próspero não necessariamente aquele que tem mais dinheiro, mas aquele que está conseguindo caminhar em busca do equilíbrio em todas as áreas. Prosperidade e abundância pode ser uma mesa farta, pode ser uma família feliz, pode ser você conseguir tomar um sorvete no final de semana, pode ser você fazer a sua viagem, não necessariamente ter dinheiro sobrando, mas ter uma vida abundante, principalmente de equilíbrio. Conseguir dosar ali. Aconteceu o problema, isso não te afeta porque você tem recurso para lidar com isso, né? A gente olha só a questão de posse e não vê a forma mental que a gente lida com a situação, né? Isso é uma visão de mais evolução, né? Não só de bens, né? Ou, pegando aí um gancho da sua fala, não te afeta ou te afeta porque não somos perfeitos. Quem, por exemplo, acaba de ser assaltado não entra em desequilíbrio. Sejamos realistas, né? Brigou com o marido, brigou com a esposa, vai ficar desnorteado por um tempo. Mas mesmo que afete, consegue voltar para o prumo mais rapidamente do que se não tivesse o cuidado. Costumo dizer, você pode cair, você não pode ficar no chão. Tudo que acontece com a gente afeta a nossa vibração, nossa frequência energética, o que a gente emite para o mundo. Tudo afeta. Se acontece algo negativo, a nossa frequência energética vai abaixar, é fato. Não tem um ser que diga assim, eu sou totalmente imune a tudo. Vai abaixar a frequência energética. O que não pode acontecer é você manter a sua frequência energética baixa. Daí vem a importância do cuidado. Abaixou, cuidou, ela volta ao patamar que ela está. Então, afetados, de uma maneira ou de outra, todos acabamos sendo. O que não pode é deixar tomar conta. Interessante essa visão de lidar com a situação, né? E você, do lado da análise, faz o diagnóstico, passa para a pessoa que está conhecendo, conversa sobre os protocolos, e do lado do paciente, o que ele tem que fazer, são hábitos que ele tem que mudar. Como funciona essa orientação de como ele vai ter que lidar com essas energias que as mesas percebem que estão afetando ele? Então ele vai mudar os hábitos, ele vai ter que tomar um banho, ele vai ter que usar algum floral. Como que funciona o lado do paciente em relação a isso? Depende da técnica que é indicada. Quando é indicado floral, o paciente precisa tomar o floral. Quando é indicado banho, o paciente precisa tomar banho. É muito comum a indicação de técnicas que somente o terapeuta trabalha. Um exemplo, Tamiana à distância, Tamiana nem tanto, porque eu faço o atendimento e o cliente pode fazer a parte dele ficando em meditação na época, na hora combinada. Deixa-me ver se eu pego aqui alguma técnica que é exclusiva de terapeuta. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de algum. Olha, pior que agora na cabeça não vem
mas tem técnicas, uma técnica, a Câmara de Tratamento Mariano-Arcturiano. É uma técnica que somente o terapeuta trabalha. Pode o cliente ficar em meditação no momento para receber melhor a energia? Pode, mas não é obrigatório. Mesa radiônica. Olha, eu falei dela e fugiu da minha cabeça. Mesa radiônica. Enquanto eu estou operando a mesa radiônica, o cliente precisa fazer alguma coisa? Não, não é necessário, porque a energia não é enviada para ele de imediato. A energia vibra por um determinado tempo. Por exemplo, a energia vibra por 20 dias, por 15 dias, por 10 dias, dependendo do trabalho realizado. O cliente não vai ficar 15 dias, 21 dias ali meditando para receber a energia. Então, enquanto eu estou trabalhando, ele pode, vida que segue, vida normal. E eu envio a energia para ele. A mudança de comportamento vem como consequência do tratamento, vem como consequência daquele atendimento que foi feito. Não é que ele precisa forçar a mudança de tratamento, de comportamento. Eu não posso mais ser assim, eu não posso mais ser assim. Toda mudança forçada, a tendência é acabar tendo uma recaída. Quando a mudança é natural, quando a gente vê, a gente já mudou. Que eu falo que eu mudei, eu percebi muito tempo depois. Um belo dia eu olhei para trás e falei, caramba, como eu mudei, né? Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. E eu não forcei a minha mudança de corpo. Não teve alguém que chegou para mim e falou assim, olha, você tem que fazer isso, para que você possa melhorar. Com os tratamentos que eu fui fazendo, eu fui mudando meu comportamento aos pouquinhos. Daí, a mudança foi natural e foi consequência do tem técnica que obrigatoriamente o cliente precisa participar. Por exemplo, o Reiki Usui. A gente precisa combinar um horário para envio da energia, até porque ela causa sonolência e eu posso, sem querer, ser um fator de acidente. Se a pessoa estiver dirigindo e eu envio o Reiki para ela e ela dorme, vai bate o carro. Então, algumas técnicas o cliente precisa ter uma participação ativa, mas algumas outras o trabalho é do terapeuta e todo reflexo sentido no cliente é puramente natural à medida que ele vai evoluindo a energia. E a questão dos diagnósticos antes e depois ajuda a pessoa também a compreender que está acontecendo essa mudança, né? Para não ficar só no sentido de eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa. Não, de fato, você consegue comprovar e mostrar para a pessoa que os desequilíbrios dela diminuíram, os problemas mudaram conforme você foi acompanhando a evolução dela, né? E quando a pessoa não faz, você também consegue compreender pelas mesmas ferramentas, né? Você não está se cuidando conforme foi o combinado, porque estou percebendo que eu estava esperando uma vibração assim e você não está porque você não se cuidou. Você também consegue perceber essas nuances de quando a pessoa ela é parceira com o tratamento e quando ela está se negligenciando também. Sim. O que eu sugiro e o modo como eu trabalho não é necessariamente o correto, o melhor, mas é como eu faço, diagnóstico mensal. Eu monto uma programação mensal de tratamento e faço a revisão mensal para a gente saber como a pessoa está. Quando é técnica e depende da pessoa, a gente consegue identificar, olha, você está tomando seu floral corretamente? Você está fazendo os seus banhos corretamente? Como está a sua reação perante os problemas? Você está tendo problema e está entrando no coitadinho de mim? Ou você está tendo problema e vamos lá, vamos resolver? Porque, como eu falei, a frequência energética baixa, a gente abre porta para ataque energético, para ataque espiritual. Então, como você está mantendo a sua vibração energética, como você está reagindo diante dos problemas? Você está no coitadinho de mim?
ou você está no aconteceu, vamos reagir. É nesse sentido que eu percebo se a pessoa está sendo parceira ou não. E parceira dela mesmo, não é nem parceira minha, é parceira dela. Eu percebo, opa, peraí, mês passado você estava com um diagnóstico energético excelente. Esse mês você está com obsessão, está com desequilíbrio bombando para tudo que é lado. O que aconteceu? Eu tive isso, eu tive... Abaixou a frequência energética, né? Baixei. Abaixou, abriu a porteira, o ataque energético veio e o seu diagnóstico deu uma piorada. E isso acontece, e acontece muito. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça tudo certinho, se o cliente abaixa a frequência energética dele, se ele entra numa vibração, para ficar mais fácil entender do coitadinho de mim, ele baixa a frequência energética, os ataques vêm e tudo pior, é fato. Então a gente consegue perceber, sim, fazendo um acompanhamento periódico, a gente consegue perceber. Mas isso também faz parte do tratamento, viu? Isso também faz parte da evolução. Isso faz parte do agir e reagir. Não tem como a gente esperar que uma pessoa fique bem o tempo todo. Ela está em mudança, ela, imagina, está um liquidificador vibrando dentro dela. Então é natural ela ter os seus altos e baixos. Repito, o que não pode é ter o seu baixo e manter ali no baixo. Percebeu que está no baixo? Opa, vamos melhorar isso aqui. Se for preciso, entre em contato comigo, a gente faz algo emergencial para dar uma elevada, para sair daquele bad, daquele baixo astral e voltar para a frequência energética elevada. Interessante esse posicionamento, né? E quando a gente olha por esse lado energético, né, a gente acaba andando em paralelo com a vida normal. Então, quando a gente vê esse lado da questão da terapia como complemento a demais fatores, como que a gente consegue explicar isso para as pessoas e elas entenderem que ela, de repente, faz um acompanhamento psicológico, ela tem o médico dela, ela vai buscar esse tratamento energético e ele tem que ser levado em paralelo com o tratamento que está sendo executado, e até, de repente, se existe uma parceria da questão médica com os tratamentos complementares, como que isso se está sendo proposto que haja mais isso, mais esse complemento da parte energética com a parte da saúde mesmo, propriamente dita? Bem, aqui nós precisamos ver duas questões. Primeiro é como abordar o cliente com a explicação. Costumo explicar para o cliente que é um tripé: o espiritual, o energético e a medicina tradicional. Dentro de medicina tradicional, eu incluo o psicólogo e o médico. O triângulo, ele é perfeito porque ele tem as três bases. Se eu tiro uma perninha, eu já não tenho mais o equilíbrio. Então, para que tenha um bom resultado, é preciso as três bases. Uma pergunta que eu sempre faço para o meu cliente, principalmente quando ele tem alguma questão emocional: você já procurou seu psiquiatra? Como está o seu tratamento com o seu psicólogo? Se o cliente fala abandonei, infelizmente eu me sinto desconfortável de continuar, porque não pode. Ele precisa ter as três perninhas do triângulo para ter uma boa continuidade. Talvez uma conversa com o psiquiatra para um ajuste na medicação, talvez uma conversa com o psicólogo para um ajuste na abordagem. Pode acontecer? Pode, mas não abandonar o tratamento. Inclusive, no Brasil, é lei, nós terapeutas não podemos de
maneira nenhuma dizer para o cliente: você pode parar com o seu tratamento tradicional que eu atendo aqui. A gente não pode fazer isso. Isso é crime. Em matéria de Brasil, legislação brasileira, isso é crime. É crime de curandeirismo, exercício ilegal da medicina, charlatanismo. Então, eu não posso, eu sou obrigada, até por lei, colocar a obrigação do cliente de manter todo o tratamento que ele faz. E talvez seja até essa abordagem que faz com que o cliente leve o tratamento, faça tudo completo. Porque, eu falo, você não pode abandonar. E por lei, no Brasil, eu não posso, nem que eu quisesse, não quero, mas nem que eu quisesse, eu poderia substituir o seu médico, substituir o seu psicólogo. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um crime. Então, se você me disser que está abandonando o seu tratamento tradicional para ser cuidado apenas comigo, eu sou obrigada a recusar, porque eu estaria cometendo um crime. E eu prefiro manter o meu réu primário, né? Continuar aqui fora em liberdade. No outro ponto, da questão se há parceria entre as terapias integrativas e a medicina tradicional. Nós temos uma barreira, temos ainda, já melhorou muito, mas nós temos uma barreira chamada Conselho Profissional. CRP, Conselho de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, não reconhecem as terapias integrativas. Então, um médico que disser eu trabalho e apoio a terapia integrativa, de certa forma é um revolucionário. Ele está comprando briga com o conselho dele. Hoje, talvez até pelo resultado que nós vemos, nós apresentamos, a aceitação dentro da medicina tradicional é maior do que há um tempo atrás. Porém, contudo, entretanto, é uma aceitação por baixo dos panos, porque o médico não vai querer brigar com o Conselho de Medicina, arriscar o CRM dele, dizendo que foi a terapia integrativa. Então, se eu disser para você que há uma parceria, não. Mas não é porque o médico não aceita, é porque o conselho dele não aceita. Se o conselho dele não aceita, o médico não pode ir contra o conselho dele. Terapia integrativa já faz parte dos procedimentos do SUS, sim. Porém, apenas algumas profissões podem trabalhar com terapia integrativa dentro do SUS. Dentre elas é autorizado médico e psicólogo. Só que o CRM, CRP não aceitam. Então, eles podem, mas eles não fazem. E aí... Pode, mas não faz porque o conselho não aceita. E aí os terapeutas que têm a formação, têm a expertise, têm a técnica aplicada, não podem exercer porque não são psicólogos e médicos. Formar para trabalhar na área, mas eu não posso trabalhar. Eu tenho alunos médicos, eu tenho alunos psicólogos que se interessam pela terapia integrativa, que acham válido, que usam em si, mas não pode usar com o seu cliente, porque o conselho não admite. Eu tenho médica reikiana formada por mim. Eu tenho psicóloga reikiana formada por mim. Não podem usar dentro de consultório, porque o conselho não admite. Curioso, né? Essa visão da medicina do Ocidente, do Oriente, né? E você comentou que você tem a formação de Reiki também promove, né? Há quantos séculos o Oriente já estuda a questão da reflexologia, do Reiki, na melhora do corpo, e a medicina tradicional não consegue olhar com esse olho clínico e entender os benefícios que isso promove para a pessoa como qualidade de vida, né? Há pouco tempo, mais precisamente durante a pandemia, eu dei aula numa pós-graduação de enfermagem. Era voltado para enfermeiros. Esses enfermeiros podem trabalhar com as terapias integrativas dentro do SUS. Eu não posso. Porque não me permite. E eu tenho, inclusive, faculdade,
Eu sou graduada e pós-graduada em práticas integrativas complementares. Mesmo assim, eu não tenho essa liberdade de atuar dentro do SUS. Quem eu formo, tem. Eu não. E a formação dessa prática integrativa, ela entra então em que sentido na formação de um terapeuta? Qual que é o fundamento, então, na base de você criar um curso e ter toda uma grade curricular, e aí vai ter toda a questão do MEC, em criar e não permitir que isso seja exercido como algo em benefício? Qual que seria Eu posso exercer particular. Ah, sim. Eu posso exercer, por exemplo, como voluntária numa UBS, numa UPA, mas eu não posso ser remunerada dentro do SUS. Eu não sou contratada dentro do SUS como profissional que aplica aquela técnica. Eu trabalho particular e eu trabalho, talvez, voluntariamente dentro de uma UBS, mas não vinculada ao SUS. Deu para entender? Sim, eles têm uma visão que você vai doar o seu conhecimento, mas você não vai exercer uma profissão remunerada sobre esse conhecimento. É porque a legislação que definiu, que implementou as práticas integrativas complementares no SUS, ela limita quais são as profissões que podem atuar pelo SUS com essas técnicas. Então, eu posso formar, mas eu não posso atuar dentro do SUS. E quem pode, o conselho não permite. Não reconhece. Infelizmente as terapias têm diversas barreiras, né? Da questão da medicina tem toda essa burocracia, e acredito que do lado dos pacientes também, as pessoas que escutam falar acabam associando a religião, né? Essas terapias. E como lidar com isso e trabalhar isso na mente de quem está ouvindo e entender que não é uma religião, na verdade é a busca por um equilíbrio e bem-estar, não vai atrapalhar a fé que você tem, não vai atrapalhar em nada disso. Bem, é uma questão de conversa e é uma questão de postura do terapeuta. Eu sou um bandista, então eu estou ali, ó, do lado a lado, técnica com espiritualidade, mas eu sempre procuro deixar claro para o cliente, durante o atendimento, quem está presente é a terapeuta, é a técnica, não é a espiritualidade. Uma técnica que esbarra muito na questão da religião, a apometria. A apometria tradicional, ela tem, inclusive, a incorporação. Tem a incorporação, que é para a gente identificar o que a gente precisa trabalhar e para a gente conduzir o atendimento. Porém, contudo, entretanto, eu sou técnica. E dentro da técnica, eu uso a apometria clínica, que é a apometria, é o protocolo de apometria, mas não tem incorporação. Daí eu uso outras técnicas para identificar o fio da meada. O diagnóstico energético principal, regressão de vidas passadas ou regressão intrauterina, leitura de registros acásticos, o básico para a gente identificar o fio da meada, ver de onde eu vou partir o tratamento e entender o que está acontecendo com o cliente, ver quais protocolos de atendimento eu vou usar dentro da apometria. Então, isso de como fazer o cliente entender vai muito da postura do terapeuta. Quando eu falo para um cliente apometria, se ele já conhece a apometria tradicional, ele vem com a ideia da incorporação. Aí eu falo para ele, não, eu não faço a incorporação, porque eu trabalho com apometria clínica, não tem incorporação, é só técnica. E já aconteceu de cliente não aceitar terapia, o tratamento terapêutico integrativo, tratamento energético, por questão de religião. Por mais que explique que não é religião, que é técnica, falou em energia, a pessoa não aceita. E cabe a nós respeitarmos e então tudo bem. Mas eu não posso enganar o cliente dizendo para ele que eu estou fazendo uma coisa que eu não estou fazendo
e não posso tentar convencê-lo de que aquilo não vai contra a ideia que ele já tem, porque é ele. Eu tenho que respeitar o pré-conhecimento que ele tem. Se ele tiver que voltar para mim, e já aconteceu, um dia, por conta dele, ele vai voltar. A gente explica e a gente procura ouvir o cliente. Se ele aceita, se ele não aceita, muito obrigada, mas não tem como eu mudar o meu modo de trabalhar. Se ele aceita, ótimo, vamos tocar o tratamento. E as religiões, elas têm muito essa questão do livre-arbítrio. Com relação à pessoa estudar a terapia, se a pessoa do outro lado que está recebendo, se ela não autorizar, isso tem algum impacto? Por exemplo, não interfere em nada? Ou de alguma forma isso prejudica? Que eu estudei e eu percebi que aquela pessoa está com um problema e eu vou enviar aquela energia para ela sem avisar ela de nada. Como que isso interfere ou não interfere em nada? Precisa que haja esse acordo de duas vias entre as partes? Com respeito a quem acha que não, eu sou favorável a sempre ter a autorização do receptor. Jamais faria alguma coisa sem autorização da pessoa. Inclusive, eu já perdi inúmeros trabalhos, porque vem a esposa, vem a irmã, vem a mãe me pedir para fazer o tratamento e eu pergunto, a pessoa autoriza? Não. Isso tem pelo menos dois motivos. Um bem racional, que é como eu falei, dei o exemplo do Reiki Usui, causando sonolência. Se eu aplico sem a pessoa saber, eu posso causar um acidente. E o livre-arbítrio, o eu não quero, ele esbarra muito em uma questão, agora usando um pouco da espiritualidade, talvez não seja a hora ainda da pessoa cuidar daquilo. Talvez quem mais precisa de auxílio é quem está procurando ajuda para o outro e não o outro. O outro pode ser uma ferramenta de evolução para aquela e ela não está enxergando isso. Um exemplo para ficar bem claro: marido e mulher, esposa e esposo. O esposo é um alcoólatra, a esposa procura ajuda para ele e ele não quer o tratamento. Se a gente fizer algo, pode mudar, interferir, dar um resultado positivo? Pode, mas positivo para quem? Digamos que aquele alcoólatra tenha vindo em missão, ele encarnou em missão, que ele, o que à primeira vista é um problema, na verdade é uma missão que ele está trazendo, para ensinar ao outro respeito ao limite das pessoas, amor incondicional, respeito à vontade do outro e outras coisitas mais. Se eu passo por cima da vontade dele e vou tratá-lo, eu estou fazendo bem para quem? Além de não estar fazendo bem para ninguém, ainda vou atrapalhar a missão dele, ainda vou arrumar problema para mim, vou arrumar karma para minha cabeça, porque eu atrapalhei a missão de um espírito que às vezes é muito evoluído, que aceitou regredir para vir em missão na Terra, para ajudar o outro a evoluir, e eu enfiei a minha colher enferrujada e atrapalhei tudo. É curioso, né, que a gente tem a visão de ter uma missão na Terra como um ato heróico, como um ato de, nossa, eu vou fazer uma grande mudança na humanidade, eu vou ser um exemplo, quando na verdade talvez você passar por situações complexas e que levam as outras pessoas a ter que lidar com o seu sofrimento, com suas limitações, é uma forma de estar capacitando as pessoas ao seu redor a lidar com isso, né? Você é uma ferramenta de evolução para o outro. Você regride energeticamente
Olha a grandeza disso. Um espírito evoluído aceita regredir energeticamente, vem em missão para ajudar o outro a evoluir. Aí vai eu com a minha colherzinha enferrujada meter onde não é da minha conta e atrapalho tudo. E também pode acontecer de ainda não ser o momento para cuidar daquilo. Há outras questões que a pessoa precisa trabalhar primeiro. Um exemplo, a esposa me procura para fazer um tratamento para melhorar a prosperidade do marido, para que ele arrume um emprego melhor. O marido fala, eu não quero. Esse eu não quero pode ser o inconsciente dele dizendo, você precisa passar por determinada situação primeiro, aprender, evoluir, para depois conseguir um emprego melhor. Pode ser que ele precise, por exemplo, aprender humildade, aprender perseverança, aprender N fatores antes de conseguir um emprego melhor. Então, o inconsciente dele, sabendo disso, vai falar, eu não quero, porque você ainda não está pronto para um emprego melhor. Olha, eu de novo enfiando minha colher enferrujada, onde não é da minha conta, e arrumando karma na minha cabeça, porque eu entrei no meio de uma programação que não era para eu entrar naquele momento. É bem complexo, né, essa questão. E aí vem uma outra dúvida, inclusive, na questão da relação pais e filhos. Existe uma idade inicial onde é legal você começar com esses tratamentos, até para auxiliar toda aquela fase que a adolescência tem de aceitação, de visão, e até onde o pai pode dizer que eu quero que faça no meu filho, eu quero essa mudança para o meu filho, para minha filha. Eu sinto que a relação familiar pode melhorar se fizer isso, até onde ele pode ir atrás de propor isso para o ambiente familiar como um todo. Bem, quando pode começar o tratamento? Desde a barriga da mãe. A grávida, quando a gente trata uma grávida, a gente está tratando da criança por tabela. Então, o tratamento é desde sempre. Algumas técnicas, por serem muito fortes energeticamente, não são recomendadas para criança, mas isso é uma exceção aqui ou outra. Quanto à autorização dos pais, vou dizer o que alguns fazem e como eu faço. Alguns entendem que até os 18 anos os pais podem autorizar para os filhos. É válido, porque está sob a tutela do pai. Com a minha visão do talvez não seja a hora, ou talvez seja opção, eu costumo considerar a autorização do pai, somente a do pai, da mãe, ou do responsável, que nem sempre é o pai e a mãe, até o momento em que a criança tem condições de decidir por ela. Até que ela tenha um entendimento que diga, eu não quero, ou eu quero. Se a criança tem condições de responder, eu quero ou eu não quero, eu considero a voz dela também. Jamais trato uma criança sem autorização dos pais. Mas dependendo da situação, mesmo sendo um menor, mesmo com autorização dos pais, eu não atendo o filho, porque ele já tem consciência e ele já sabe inconscientemente se aquilo é para ele ou não. Um auxílio que a gente pode usar, sendo radiestesista, através da radiestesia, a gente perguntar, é autorizado fazer esse tratamento? Se disser ok. Se disser não é, pode vir pai, pode vir papa, pode vir presidente, pode vir polícia, pode vir quem for dizer eu quero, vou fazer. Esse perguntar também serviria para aquelas pessoas que estão acamadas em uma condição onde ela não tem mais resposta? Também Sim, serve? Também serve. O acamado, ele tem a tutela de alguém. Então, em primeiro lugar, é ter a autorização do tutor. Seja criança, seja acamado, seja uma pessoa desaparecida, seja um animal. O animal não tem como falar para mim, eu quero. Então, eu vou ter a autorização do tutor em primeiro lugar. Tendo a autorização do tutor em primeiro lugar, eu pergunto, a pessoa tem condições de manifestar a própria vontade? Se tem, ok, vamos perguntar para ela. Não tem. Então, vamos perguntar aqui
no pêndulo, vamos ver com a radiestesia se é autorizado fazer ou não. Se for autorizado fazer, eu faço. Se não for autorizado fazer, porque a radiestesia psiônica me liga com o inconsciente da pessoa. E aí, do meu inconsciente para o inconsciente da pessoa, eu consigo captar se é para eu fazer ou não. E se não, se der que não é autorizado, eu não. Até mesmo quando a pessoa, a criança ou o pai diz, é autorizado? Eu ainda pergunto, é autorizado fazer? Porque se disser que não é, não é para eu. E nesse não é para eu fazer, envolve N situações. Envolve o inconsciente da pessoa. Como eu disse, o meu inconsciente entra em contato com o inconsciente do outro, do interessado, e eu capto do inconsciente dele. Entra o não é ainda a hora, entra também, poucos sabem. Olha, hoje você, terapeuta, não está tão legal para aguentar o baque. A gente está trabalhando com energia. Eu entro na matriz energética do cliente. Tem também o, olha, hoje você não está legal para fazer isso. Então, a minha rede de proteção vai fazer o quê? Vai me bloquear e falar, não, você não vai trabalhar hoje. Aí vem uma segunda pergunta. Quando eu falo não é autorizado, vem uma segunda pergunta. Eu posso fazer o atendimento outro dia? Se disser sim, ok, eu posso tentar em outro momento. Eu vou tentando até que uma hora dá. Se disser não, nem em outro momento você pode fazer, é não. Quando a gente fala em autorização, muitas vezes a gente esquece da autorização nossa, do nós estarmos prontos para enfrentar aquele baque. E muitas vezes a gente não está. Quer ver uma situação muito prática? Estou gripada, estava com pneumonia há pouco tempo atrás. Posso perguntar até se é possível tratar meu cachorro. Vai falar que não. Não posso, porque eu estou no momento de ser cuidada e não de cuidar. Eu estou frágil. Energeticamente, eu estou fraca. Se eu me deparar com um ataque energético muito forte, eu posso cair. Então, primeiro a minha segurança e depois cuidar de mim e depois cuidar do outro. Isso, inclusive, é a regra de resgate. Primeiro, sua segurança. Só entra se você estiver seguro. Se você não estiver seguro, você não pode entrar, mesmo que a vida do outro esteja sob risco. Não pode entrar. Primeiro sou eu. Porque se eu cair, eu levo o outro junto. Uau. Se durante o tratamento eu cair, eu vou levar a pessoa junto comigo pro buraco. Então, a autorização é fundamental. O conhecimento é fundamental. O conhecimento do outro, de que está sendo tratado, e a concordância é fundamental, assim como a autorização da minha rede de apoio espiritual, para que eu faça, você está pronta, você pode enfrentar o dragão, pode enfrentar o rojão, você está pronta para tratar. Mas sim, tem autorização de tudo que é lado? Tem. Bora cuidar do. É até um alerta, né, para quem vai buscar um curso, né, achar que não vai ser o salvador da pátria e traçar um paralelo com a realidade, né, de que se na sua profissão você não tem os recursos necessários para trabalhar, você não consegue fazer um trabalho de qualidade e por mais que a gente tenha todo um conhecimento, uma base, mas você não trabalha sozinho, né? Você precisa de apoio, você precisa de suporte. Uma equipe médica tem diversas especialidades, então até aquele ponto de você se deparar com um problema, da mesma forma que, um exemplo, na medicina tradicional tem o clínico geral, mas diversas especializações, as diversas técnicas servem para tratar os diversos problemas e capacitar o terapeuta para lidar com problemas específicos também, né? Sim, olha, o psicólogo, ele tem um psicólogo que o atende. Todo psicólogo tem. Todo psicólogo passa por atendimento com outro psicólogo. Você falou do conhecimento, por mais que tenha o conhecimento. Ouso dizer que por mais conhecimento que a gente tenha, não é o suficiente. Comecei a estudar terapia em 2008 e eu nunca mais parei. Curso de Reiki Usui, do nível 1 ao mestrado, eu já fiz, se eu não me engano, 5. Em cada um eu aprendo algo novo.
Curso de terapia holística com várias técnicas, eu já perdi a conta de quantos eu fiz. Pós-graduação, graduação, não falo isso para me engrandecer. Pelo contrário, eu parto do princípio que eu nunca sei o suficiente. Eu sempre tenho algo a aprender e eu aprendo. A cada curso novo que eu faço, eu aprendo pelo menos uma coisa diferente. Então a gente nunca pode, no meu ver, a gente nunca pode pensar assim, eu tenho conhecimento. Não, eu tenho uma base de conhecimento, mas eu não tenho tudo. Tenho que estar sempre procurando aprender. Acredito que um dos grandes males da terapia integrativa, da terapia holística, e talvez por isso o não reconhecimento dos conselhos federais de medicina, de psicologia, um dos grandes males é esse: faz um curso rápido e já acha que está pronto, não precisa aprender mais nada. Infelizmente, a gente vê muito no nosso mercado. E eu até acredito que seja isso que incomoda o conselho, um dos pontos, pelo menos, que incomoda o conselhos, e eles falam, gente, não pode, a gente não pode dar aval para isso. Porque a pessoa faz um curso super rápido, acha que tem todo o conhecimento, já está pronto e sai trabalhar. Ok, vamos trabalhar. É trabalhando que a gente aprende. Né? A gente sai com a teoria crua e é no dia a dia, ali na prática, que a gente vai se aperfeiçoando. Porém, pelo amor de Deus, para de estudar. Não acha que já tem tudo em mão. Não acha que já sabe tudo. Vai fazendo outro. Mas eu já fiz o curso de aromaterapia, faz outro. Naquele outro você vai com certeza aprender alguma coisa que você não aprendeu no primeiro. Curso de floral, gente, eu tenho tanto curso de floral. Já fiz vários cursos de florais, de aromaterapia, de cromoterapia, fiz na pós-graduação, fiz curso livre, fiz na graduação. E em todos eu aprendi alguma coisinha. O segredo do bom terapeuta é não se achar pronto, é não achar que tem o conhecimento, porque ele vai estar sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre atualizando e então sim apresentando um bom trabalho para o seu cliente. Que mensagem bonita para o terapeuta, né? Não buscar uma zona de conforto, e sim buscar promover conforto e qualidade, sempre fazendo a engrenagem continuar girando, né? E eu falo isso para os meus alunos. Eu falo para eles, olha, não parem no meu curso. Busquem outros. Procurem outros professores, outros mestres, outros facilitadores. Somem conhecimento, somem conteúdo, porque só assim vocês serão bons profissionais para os seus clientes. Eu ainda brinco e falo assim, gente, não confia em mim, não. Escuta o outro. Vai atrás dele. Ele pensa assim, você pensa assado. Tá, vamos fazer uma balança. Qual que faz mais sentido para você? O assim ou o assado? O que ele falou faz mais sentido. Bora, pega e vai. Monta no cavalinho dele e vai. Porque o que importa é a soma do conhecimento, é a soma do aprendizado, para que você possa ter algo seu. Hoje, os meus protocolos de trabalho são a soma de tudo que eu aprendi. São o modo como eu ensino, por exemplo, o Reiki Zui, é a soma de todos os cursos de Reiki que eu fiz. O modo como eu trabalho com apometria, que é a apometria clínica, é a soma de todos os cursos de apometria que fiz. Os primeiros cursos de apometria que fiz, eles batiam muito na tecla da apometria tradicional, com a incorporação. E eu falava, gente, como que eu vou trazer isso para dentro da clínica? Tanto que, embora eu já tivesse até a formação de dirigente de grupo apométrico, eu não trabalhava terapeuticamente com apometria. Até que eu comecei a fazer alguns cursos que começaram a me dar uma luz. Opa, peraí, eu posso então
não incorporar, eu posso usar outros meios para trabalhar com a apometria de maneira clínica. Aí eu fui somando, somei o conteúdo daqui, somei o conteúdo dali, somei o conteúdo de acolá, somei protocolo daqui, protocolo dali e montei o meu, hoje, protocolo de apometria. Com certeza, quando eu fizer o próximo curso, esse meu protocolo vai mudar, porque eu vou aprender alguma coisinha que eu já vou somar nele. E assim vai acrescentando, vai melhorando, vai aprimorando a técnica de trabalho. Vai tornar mais íntegro o corpo de ferramentas que você tem para promover o bem-estar das pessoas, né? Sim, a gente vai tornar o trabalho mais rico. A gente tem essa visão do herói, né? E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão sentindo esse chamado de buscar um tratamento energético, mas tem receio de dar esse primeiro passo e tendo essa visão tanto de formação, que essa formação base pode ser o princípio para você buscar a sua melhora, ou você procurar um terapeuta que vai ser o facilitador do acesso a essa energia, como que a pessoa pode dar esse primeiro passo e ter essa coragem em busca da melhora e de unir a vontade daquilo que ela está precisando com aquilo que ela está sentindo? Bem, o que eu digo é o seguinte: nada é por acaso. O seu inconsciente, ele grita, ele sabe tudo, porque tudo que a gente vive, tudo que a gente já viveu, fica registrado no inconsciente. O consciente esquece, o inconsciente não, fica tudo ali registrado. Então, o inconsciente sabe de toda a nossa história, desde outras encarnações, assim como ele sabe das nossas necessidades. Tanto que no diagnóstico eu pego as necessidades, eu pego quais técnicas são necessárias do inconsciente. O inconsciente do cliente que me diz o que ele precisa. Então, o inconsciente sabe tudo. Se já tem um chamado, é porque o seu inconsciente está gritando socorro, você precisa disso. Qual o próximo passo? Escutar a sua vontade. Qual é a sua vontade maior? É de aprender ou é de fazer o tratamento? Muitas pessoas já me procuraram num primeiro momento querendo curso e não fizeram curso, fizeram tratamento. Assim como muitos procuraram tratamento. Durante o tratamento falaram, eu quero fazer o curso. Aí passou a aprender para aplicar em si. Então, escuta a sua vontade. O que está gritando mais? É a vontade de fazer o curso ou é a vontade de se tratar? O que você encontrou primeiro? Você encontrou um terapeuta ou você encontrou um professor? Nem todo professor é terapeuta, nem todo terapeuta é professor. Eu conciliei os dois, mas tem muitos que não. O que você encontrou primeiro? Você encontrou um terapeuta? Começa com a terapia. Você encontrou primeiro o professor? Começa com o curso, nada é por acaso. Para complicar, você deu de cara comigo, que tem os dois. Conversa com o terapeuta, conversa com o professor. E nessa conversa você pode descobrir se o que você precisa naquele momento é o tratamento ou é o curso. Ou será que você não precisa dos dois ao mesmo tempo? Porque você começa a se cuidar e começa a aprender para cuidar de si. O primordial para nunca esquecer, nada é por acaso. Se tem o chamado, pega o cavalinho e vai. Em qual direção? Presta atenção para onde está sendo guiado. Porque para onde está sendo guiado é a direção certa. E essa conversa está uma mensagem de distância. E como as pessoas fazem para entrar em contato com você, para ter essa conversa, inclusive de direcionamento para que caminho seguir para cumprir com esse chamado? Eu tenho o WhatsApp, é 19 97 409 1740, repetindo, é 19 97 409 1740, e também me encontra no Facebook e no Instagram por GE Moreira Jorge. Que eu saiba, por enquanto eu sou a única, G Moreira Jorge. Pode ser que depois apareça mais alguém, mas por enquanto sou só eu. Eu respondo a todos, nem sempre eu respondo na hora, porque eu sou igual bombril, mil e uma utilidades.
Eu trabalho como técnica em segurança do trabalho, sou servidora pública, inclusive trabalho dentro da saúde ocupacional, trabalho como terapeuta e trabalho como professora. Então, o dia é muito corrido e eu nem sempre respondo na hora, mas eu respondo todo mundo que me manda mensagem, não deixo ninguém sem mensagem. E fica o convite para vocês tomarem essa iniciativa, mandarem uma mensagem e procurar vivenciar esse chamado, seja como terapeuta, seja passando por um atendimento e buscar ter essa vida completa, harmoniosa, em equilíbrio e buscar a felicidade em todos os campos da sua vida, porque com certeza você vai sentir essa mudança. Vai começar por um problema agudo, você vai chegar ali porque você está sentindo um sintoma que está te incomodando, você vai compreender depois da conversa com ela que esse problema ele está enraizado por algum aspecto e aos pouquinhos você vai vivenciando essa mudança para melhor sempre. E eu agradeço a confiança de quem me procurar, mas eu digo o seguinte: procure, seja mim, seja outro profissional. Não sou a dona da verdade. Tem ótimos profissionais além de mim. Tem aqueles que me formaram. Então, procure, seja a mim, seja a outros. O importante é procura e começa. Uma mudança, uma mensagenzinha vai mudar a sua vida. Sinto chamado, né? Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.